músculo. Só Jesus. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Deixa o Miguel entrar aqui. Que é muita emoção vendo vocês, entendeu? Eu fiquei emocionada. Deixa eu compartilhar com vocês a apostila. Questão número 3. Então, bom dia aí, galera. Deixa eu iniciar a gravação direito, né? Vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo aí na página 64, concluindo aí o conteúdo, né, do capítulo 8. Então, vamos lá, ó. A movimentação de ossos unidos por um par de músculos que trabalha de modo coordenado pelo joelho, tá? São exemplos de movimento gerado no joelho e do cotovelo que facilitam isso. Então, descrever e relaxar o músculo. O movimento de flexão faz dessa forma. Então, quando eu vou contra o meu antebraço, né, ou da minha perna, por exemplo, né? Esse é o movimento, ok? Então, tá, questão número 3, tranquilo. Flexão aí seria o movimento de contrair e relaxar, né, para poder fazer o movimento. Número 4, mesmo sem ver, você sabe como seu olho está neste momento, seu corpo, perdão, está neste momento, por exemplo, sentado, com as pernas dobradas, ou um braço sobre a mesa, aí depende do jeito que vocês estão. Temos a capacidade de reconhecer a posição do corpo e a de suas partes sem utilizar a visão. Eu posso estar de olho fechado, que eu vou saber se eu estou em pé, se eu estou deitado, se eu estou andando, né? A gente sabe, principalmente que a gente tem aí a noção de que as pessoas que têm aí a falta de visão, né, são consideradas cegas ou de baixa visão, elas sabem o movimento que elas estão fazendo ou a forma como o corpo dela está se comportando. Essa capacidade depende de vários fatores, entre eles as informações que chegam, né, ao cérebro sobre o estado dos músculos. Explique o trajeto. Então, as informações sobre o estado de contração, né, são feitas ali são captadas, melhor dizendo, a gente falou lá na parte do sistema nervoso central, né, quando a gente estudou o sistema nervoso, a gente sabe que essas informações, né, de contração e relaxamento da musculatura, ela é feita a partir do quê? Captada, como tá aí, né, através das nossas terminações nervosas, tá? Que estão diretamente aí ligadas nos nossos músculos. E elas são transmitidas pelos nossos nervos ao nosso sistema nervoso, tá? Pelos nossos nervos até a medula espinhal e aí conduzem para o encéfalo, que inclui o nosso cérebro. Isso aí é todo o trabalho de interpretação de como que acontece o movimento. Essa interpretação, ela se dá através do quê? Através do nosso sistema nervoso, tá? Num todo, ele vai captar essas informações e aí a gente entende o que está acontecendo com o nosso corpo, ok? Então, agora eu tenho o número 5. Eu nem vou mexer porque a resposta está lá do outro lado. Aí eu tenho uma imagem da número 5. Devido ao parentesco evolutivo entre os seres vertebrados, há características semelhantes em seu esqueleto e o sistema muscular. Na ilustração ao lado está representado, né, um peixe com o esqueleto ósseo e a parte de sua estrutura interna. Agora nós vamos lá para outra página, que é a página 65. Deixa eu só movimentar aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Olha lá, questão A. Vai ficar um pouquinho aí, meio borradinho, né? Tá, a questão vocês não precisam. A letra A está falando assim para nós. A maior parte da massa do corpo de um peixe é formado pelo tecido muscular, que é o que a gente come. Identifique o tecido muscular presente no coração, no estômago e na musculatura de um peixe. Coração é o tecido muscular cardíaco, igual ao nosso, tá? O nosso é tecido muscular cardíaco também. Algumas propriedades vão mudar, tipo formato de célula. Depois ele pergunta no estômago. No estômago é o tecido muscular liso, que é o involuntário também, tá? Igual ao nosso. Alguns formatos de células vão poder ser modificadas. E o último aí ele pergunta na musculatura. A musculatura ela é composta pelo tecido muscular esquelético, também igual ao nosso, ok? Identifique duas funções da coluna vertebral. A coluna vertebral ela vai ter aí o quê? A função de sustentação da musculatura e de proteção da medula espinhal. Então, a mesma coisa nós. A coluna vertebral, ela tem ali dentro dela, que eu expliquei para vocês já na aula passada, que vai proteger, além de proteger, ela vai sustentar a nossa musculatura, mantendo a nossa posição ereta, ok? A letra C, perdão. A imagem, né, de uma mergulhadora é vista por um peixe como um grande corpo escuro se aproximando.
E ele rapidamente nada em sentido contrário, perdão, em instinto de fuga. Descreva o processo que relaciona a informação visual, o sistema nervoso e o sistema muscular do peixe nessa situação. A informação visual ela vai ser interpretada por quem? Pelo sistema nervoso central, né? Que vai comandar aí todas as funções do organismo, como o dos músculos, né? Que é o músculo esquelético, através dos nervos. E aí ele vai ter uma resposta rápida. Os músculos vão se contrair aí de modo coordenado e vai acontecer o que? A natação do peixe. Ele vai sair em sistema de fuga, ok? Essa aí é a respostinha. A número 6 é a respeito da osteoporose. A osteoporose é uma doença que acomete os ossos, geralmente a partir dos... não é via de regra, tá? Não é todo mundo vai ter osteoporose na vida, não. É uma doença que acomete a fase idosa, né? Na fase adulta idosa, e leva aí alguns problemas, né, relacionados à fragilidade dos ossos. É uma doença comum em idosos, em que os ossos perdem cálcio, ficam mais frágeis e podem sofrer fraturas facilmente. Observe no gráfico ao lado a relação entre idade e perda de cálcio nos ossos, em homens e mulheres. Os homens estão ali no azul e as mulheres estão aí no vermelho. Analise o gráfico e responda as questões. Na letra A, ele pergunta da seguinte forma: o que ocorre com a massa total de cálcio no esqueleto humano entre o nascimento e os 30 anos de idade? Aumenta a quantidade. Do nascimento até os 30 anos, vai aumentar a quantidade, né? Em poucas gramas, vai aumentando ao longo dos anos. Deixa eu baixar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Ao longo dos anos, aí com o passar do tempo, né? Vai aumentando aí em gramas e chegando aí ao cúmulo de até 1 quilo, né? O nosso esqueleto pesa muito mais de 1 quilo, tá? Essa proporção de aumento nos ossos. Os ossos a gente fala num todo, ok? E a letra B... A letra B, ele pergunta assim, o que ocorre com a massa total de cálcio, tá, nos ossos de homens e mulheres entre 50 e 70 anos? A partir dos 40 anos, começa a diminuir a quantidade de cálcio, mais intenso ainda nas mulheres do que nos homens. Por isso que a gente precisa, né, nós mulheres, precisamos nos proteger tomando aí alguns complementos, né, de cálcio para que haja essa reposição devido à perda. Tá? Então, esse daí, a gente tem que ter cuidado com essa doença a partir dos 40 anos. Galerinha, concluímos aí o capítulo 8. Nós vamos já iniciar o nosso capítulo 9, tá? Vou diminuir aqui para a gente poder já mudar de página. Eu quero que vocês vão direto ali na página 70. Nós vamos estar falando nesse capítulo 9 a respeito de substâncias e misturas. Tá? Nós vamos ver substância simples, substância composta, substância simples, uma única substância, um único elemento, tá? Substância composta é composto de mais de um elemento. Por exemplo, a água é uma substância simples ou composta? Composta. Por quê? Porque ela é composta por 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio, ele é uma substância pura, né, simples ou composta? É uma substância simples, porque tem um tipo de elemento, ok? Nas misturas, nós vamos estar vendo aí a parte de mistura homogênea, heterogênea, tá? Para ver aí, uma mistura, vou falar rapidamente, uma mistura homogênea, massa de bolo, é uma mistura homogênea. Uma mistura heterogênea, água e óleo, porque elas não têm ali, ok? Mas a gente vai ver isso ao longo das questões que nós estamos tendo. Tem alguém com áudio aberto que está dando interferência para mim aqui. Só mais um momentinho. Quando nós estamos falando de substâncias e misturas, nós não podemos deixar de falar a respeito de átomos, porque tudo que compõe, tudo, todos e qualquer coisa é composta de átomo, tá? Sejam nós, sejam uma madeira, por exemplo. Tudo é composto por átomo. E todo átomo aí, ele vai formar matéria, porque vai juntar as suas partes, suas moléculas, né? Juntando um átomo no outro, nós vamos ter aí a formação de moléculas. Olha a questão número 1 aí, galerinha. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Aí. Eu tenho a questão número 1 assim falando. Considerando a área da ciência e da natureza, cite algumas características da matéria.
O que é a matéria? O que a gente poderia definir a matéria? Matéria, aí fala, né? A matéria forma os mais diversos materiais existentes na natureza. E uma regra, toda matéria apresenta o quê? Massa e volume. Então, a gente pode definir assim, é tudo aquilo que possui massa e volume. Então, vamos lá. O que é matéria? É tudo aquilo que possui massa e volume. Simples assim. E aí, forma tudo e qualquer coisa que existe na face da Terra. A número 2. Então, corrigimos ali. Fizemos a 1. E agora vamos fazer a 2. Você viu que a massa e o volume podem ser medidos. Quando nós falamos de medir massa e volume, eu sei que quando eu vou na farmácia, eu não vou medir o meu peso. Eu não tenho peso. Eu tenho massa corpórea. Você tem composição de massa, você não tem composição de peso. São coisas muito diferentes. Quando vocês chegarem lá no 9º ano, vocês vão entender bem a diferença entre massa e peso, ok? Aqui no caso, vocês têm que entender que massa é aquilo que a gente vai medir, por exemplo, o quanto vocês têm de massa, a balança que vai ajudar. Já dei a resposta. Entre os seguintes instrumentos, qual é o mais indicado para medir a massa de um material? A balança. Não existe. Existe, mas o mais indicado seria a balança, ok? E a número 3, ele fala sobre os átomos, que é a menor partícula existente na face da Terra, e ela é indivisível. Ela é menor que uma célula, tá? Nós vamos ver aí o que é verdadeiro e o que é falso. São partículas formadoras da matéria? Verdadeiro. Toda matéria é formada por átomo, ok? Então, toda matéria é formada por átomo e ela possui massa e volume. Ótimo, já entenderam o que é a matéria. Já viram uma característica do átomo. São as menores partículas. São partículas formadoras da matéria. A letra B. Podem ser vistos a olho nu em diversos ambientes? Falso. Eu só consigo ver o átomo com microscópio eletrônico. Nem com microscópio óptico eu consigo ver, porque ele é menor que as estruturas citoplasmáticas, ou seja, estruturas de células. A letra C. Apresentam-se de forma pouco variada na natureza? Falso. Apresentam-se de forma muito variada na natureza. Ela é muito variada. O átomo é muito variado, tá? E a letra D. Quando reunidos por meio de ligações, podem formar estruturas chamadas moléculas? Sim. Um átomo de hidrogênio vai se ligar a um átomo de oxigênio. E formou a molécula de quem? Da água, que nós bebemos. É verdadeiro. Concluído aí a página 70. Vamos direto ali para a página 73. Deixa eu passar por aqui. E vamos à página 73. Vamos estar falando aqui de substâncias e misturas. E vamos ver as suas definições, devidas anotações. Galerinha, assistam a aula no portal do SAS, a videoaula referente ao capítulo. Traz ali bastante informação. Nós temos que aproveitar bastante o material que nós temos, porque o nosso material é muito bom e nos oferece aí a oportunidade de estarmos completando aí, né, o nosso conhecimento com mais informações aí, né, referente ao nosso conteúdo, ok? Então, vamos lá. A número 1. Considerando o ponto de vista científico, o que é uma substância? Olha ali a definição de substância. É a matéria formada... Oi, quem está com o áudio aberto? Monique, por favor, bloqueie o seu áudio. Por favor, quem está com o áudio bloqueado? Aberto, perdão, bloqueie o áudio. Monique, por favor. Gente, cuidado com o áudio aí. Eu deixo à disposição o áudio para vocês abrirem, para poder estar aí fazendo os questionamentos, tá?
Se não tem questionamentos, tem que manter o áudio aí bloqueado. É necessário, para não ter interferência. Combinado? Eu tenho aí a definição de substância. É a matéria formada pela união de moléculas do mesmo tipo, ou no caso, alguns materiais, pelo conjunto de átomos iguais entre si. Então, a substância ela vai ser formada pela união de moléculas de um mesmo tipo ou de outros materiais. Por quê? Porque eu posso ter substância pura, simples ou composta. Por isso que vai ser aí, podendo ter a união da mesma molécula, do mesmo tipo, ou não, tá? Por exemplo, o oxigênio é uma substância formada por um único tipo de molécula. A água já é formada por 2, combinado? Aí ele fala para nós assim, diferencia uma substância simples de uma composta, citando, tem um quadro em cima, só um momentinho, citando 2 exemplos de cada uma delas. Então, eu vou ter as substâncias simples, elas vão ser formadas por apenas um átomo, ou seja, de um mesmo elemento, que é o caso do oxigênio, por exemplo. Então, as substâncias simples vão ser formadas apenas por átomos de um mesmo elemento. As substâncias compostas, elas vão ser aquelas moléculas que vão ser formadas por átomos de diferentes elementos, como é o caso da água. Ela é composta por 2 tipos de átomos, do hidrogênio e do oxigênio, formou a molécula da água. Então, nas substâncias simples, a molécula ali que está formada é de um mesmo tipo de átomo. Na substância composta, a molécula formada, ela é formada por diferentes tipos de átomos, ok? A número 3... Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Perdão, número 3 não, número 2, né? Eu tenho aí um desenho a seguir que representa uma porção de ar atmosférico seco e não poluído. Miguel, fala alguma coisa? Não? Ok. Mostrando 4 tipos de gases, os quais você pode identificar pela legenda. Eu tenho ali a legendinha que está do lado. Mirela, por favor, bloqueie o seu áudio. Nitrogênio, oxigênio, argônio e carbono. São esses átomos aí que estão presentes, essas bolinhas aí. Aí está perguntando para nós a letra A. Considerando a porção, né, apresentada, quantas substâncias diferentes compõem o ar atmosférico? E quais são? Aí nós estamos vendo que são 4 substâncias diferentes. E quem que está compondo aí? O nitrogênio, o oxigênio, o argônio e o carbono, ok? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Aí. A letra B. Quantas substâncias simples, né, estão apresentadas? Nós vamos ter 3 substâncias simples. O nitrogênio, o oxigênio e o argônio. Por que que o carbono não é simples? Porque ele está ali presente com CO2, tá? Ele está com o carbono e 2 moléculas de oxigênio, por isso que ele não é simples. Então, eu vou ter quantas substâncias simples? 3. Quais são elas? O nitrogênio, o oxigênio e o argônio. A letra C. E quantas substâncias são compostas aí? Apenas uma, que é o gás carbônico, ok? Beleza, essa aula está rendendo. Vamos direto ali à página 78, onde nós vamos... Miguel, fala o que você quer falar. Teu áudio está aberto. Você vai dar o gabarito? Por que você não está acompanhando? Primeiro eu quero que acompanhe. O gabarito a gente vê depois. Porque a senhora está passando muito rápido, uai. Então, fala comigo. Mas você sabe que vocês recebem o gabarito depois. Eu recebi o gabarito e eu já fiz. Ótimo! Ninguém perguntou. Eu mandei já, do capítulo 9. Né, Rebeca? É só ficar esperto o que vocês estão recebendo, galerinha. Já foi enviado. Olha lá, página 78, galera. Super, 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 super legal. Olha lá. Eu tenho aqui o 6º ano A, dia 6/8, página 78.
E a número 1, ele está perguntando assim para nós. Para analisar as seguintes misturas e marcar a alternativa que apresenta o exemplo de mistura homogênea. O que é a mistura homogênea? Que a gente não consegue definir as fases. Por exemplo, eu vou fazer uma mistura de bolo. Eu sei que naquela mistura de bolo vai ter o quê? Ovo, leite, trigo, né? Às vezes põe óleo, manteiga. E quando eu misturo, eu consigo saber ali distinguir o ovo do trigo, do leite? Não. Por quê? Porque é uma mistura homogênea. E o que é uma mistura heterogênea? A heterogênea eu consigo ver as fases que compõem aquela mistura. Água e óleo. Eu consigo ver a água e eu consigo ver o óleo diferente se eu colocar ali um leite com Toddy, por exemplo, um leite com café. Eu não consigo distinguir ali o café do leite, o leite do café, ou o Toddy do leite. Fica tudo uma mistura só, homogênea. E ali eu tenho algumas misturinhas. Areia, sal e sal de cozinha. É uma mistura heterogênea. Eu consigo ver as partes da areia, eu consigo ver as partes do sal. Água e óleo de cozinha. Heterogêneo. Eu consigo ver a água e eu consigo ver o óleo. Gás nitrogênio e gás hélio. Não consigo ver a diferença. Ambos vão ser aí, né, uma mistura, vão se misturar e vai se tornar uma mistura homogênea, ou seja, é a alternativa C. O ar atmosférico e a fuligem, eu consigo distinguir sim. Eu consigo olhar e ver a fumaça e eu sei que do lado ali está presente também o ar atmosférico, certo? Agora eu tenho a número 2. Considerando os conteúdos vistos neste capítulo, nós vamos classificar as misturas apresentadas nas imagens a seguir, como homogêneas ou heterogêneas. A primeira aí eu tenho água com gás. É uma mistura heterogênea. Por que é uma mistura heterogênea? Professora, eu não estou vendo nada. A gente consegue ver as bolhas de gás da água com gás. Isso significa que eu tenho água e algum tipo de gás misturado ali. Ou seja, isso vai me fazer aí uma mistura heterogênea, ok? A letra B, eu tenho ali uma medalha. Eu consigo ver as partes ali da mistura? Não. Então, ali é considerado uma mistura homogênea, uma medalha de bronze, purinha, mistura homogênea. Eu tenho ali água e areia, mistura heterogênea. Eu consigo ver a água e eu consigo ver a areia. E a última aí, eu tenho o óleo, né? O óleo de cozinha. É uma mistura homogênea. Ele não tem ali a divisão de fases. Eu não consigo ver um outro produto ali adicionado. Então, por isso, é uma mistura homogênea. Agora, vocês vão fazer aí, né? Podem fazer em casa mesmo, tranquilamente. Não precisa ter ajuda do colega, não. Vocês vão analisar aí, levantar uma hipótese sobre qual dessas misturas está sendo apresentada em... Agora, com o colega, analise novamente as imagens anteriores e levante hipóteses sobre qual mistura está sendo representada em cada uma delas. Isso aí não precisa, tá, meus amores? Vocês só precisam definir ali o que é o quê? Mistura homogênea e heterogênea. Então, nós conseguimos aí corrigir toda a página 78. Semana que vem nós estaremos juntinhos, coladinhos, bem grudadinhos, para nós estarmos aí realizando as nossas atividades, né? Eu espero a participação de vocês. Se tiver alguma dúvida, é só falar comigo. Eu estou à disposição de vocês. Alô, galera? Como nós não vamos nos ver amanhã, eu estou desejando para vocês um ótimo final de semana aí. Falou? Fala, Miguel. Um bom final de semana para você também, professora. Você também. Tchau. Tchau. Até a semana que vem, galera.